Também um outro tema que eu queria abordar, o senador Rubem Figueiredo, com a sabedoria que sempre teve, abordou aqui relativamente à fatídica multa de 10% sobre o FGTS sobre as empresas. O veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto PLP 200 de 2012, que acabou com a cobrança provisória de uma multa adicional de 10% do FGTS, o Fundo de Garantia, por tempo de serviço, nas demissões sem justa causa, senador Luiz Nunes Ferreira, é a prova mais recente e concreta da intransigência do governo. É o hábito de descumprir acordos e desrespeitar votações apoiadas pela maioria dos parlamentares desta Casa e da Câmara Federal. Este ato é mais um motivo para o Congresso intensificar, a partir do próximo dia 20 de agosto, a análise atenta dos vetos presidenciais, como os aplicados à desoneração de itens da cesta básica e do ato médico, que teve 10 dispositivos vetados. É importante lembrar também que essa multa de 10%, no caso do FGTS, foi criada em 2001 e tinha um único objetivo, senador: zerar o rombo decorrente da decisão judicial que obrigou o governo federal a compensar o FGTS pelas perdas relativas ao Plano Verão, foi do governo do nosso colega senador José Sarney, e Plano Collor I. O rombo financeiro já foi totalmente coberto em julho de 2012, caro presidente. A cobrança adicional, que aumenta os custos das empresas e dificulta, inclusive, novas contratações no mercado de trabalho do país, deveria ter acabado no ano passado, mas, lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo após a decisão soberana do Congresso Nacional, no último dia 3 de julho, que aprovou o fim dos 10%. Antes do veto da presidente Dilma Rousseff, a maioria do plenário da Câmara, 315 deputados federais, disseram não à cobrança adicional. 95 deputados insistiram em manter a cobrança e apenas um se absteve de votar. No Senado, o fim desta cobrança foi aprovado no ano passado. A maioria dos senadores e dos deputados federais disseram não a essa sobretaxa. O governo federal, ao contrário, insiste em dizer sim para mais este peso que recai sobre o caixa das empresas, retirando a competitividade do setor produtivo. É preciso esclarecer que, além dos 10% adicionais, os empregadores já são obrigados a pagar 40% de multa do FGTS quando a demissão é sem justa causa. É uma multa justa, prevista em lei, uma conquista dos trabalhadores que deve ser mantida, digamos, uma cláusula pétrea. A multa adicional dos 10%, entretanto, é injusta e um grave problema para as empresas que precisam de estímulos para continuar gerando emprego e renda no atual momento econômico do país e investindo também em tecnologia. Não bastassem as limitações de infraestrutura, estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos congestionados, e sabemos bem disso, senador Aloysio Nunes Ferreira, em que encarecem os produtos e serviços no Brasil, os empreendedores de todos os tamanhos e de todos os setores, pequenos, médios e grandes, e de todos os setores, indústria, comércio, serviços, estão sendo obrigados a arcar com mais este custo. Como integrante da subcomissão do FGTS no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, não concordo com essa medida. A manutenção da multa tira da economia e dos planos de investimentos das empresas mais de 3 bilhões de reais, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria. É volume de recursos que está indo para os cofres da União. Em vez de reforçar o caixa do FGTS, o destino dos recursos provenientes da multa de 10% tem sido outro: ajudar o governo a arrumar a bagunça e o descontrole das contas públicas. É o velho costume de fazer cortesia com chapéu alheio. Já alteramos, por meio de projeto de resolução 2.213, no último dia 11 de julho, artigos do Regimento Comum do Congresso Nacional. Assim que os vetos forem comunicados ao presidente do Senado, Renan Calheiros, o Congresso terá 72 horas para criar a comissão mista e definir o calendário de votações dos vetos. Este novo cronograma de trabalho valerá para os vetos publicados a partir de 1º de julho de 2013. Será oportunidade
para cobrarmos do governo o cumprimento de acordos assumidos que resultem em políticas transformadoras e condizentes com os anseios dos eleitores. Com muito prazer, concedo a parte ao nobre senador do Tocantins. Senadora Ana Amélia, é sempre um privilégio, eu sempre digo, é sempre um privilégio poder estar aqui nessa casa e ouvi-la. Os vossos discursos, eu sempre digo, é recheado de muito conteúdo. Apesar de Vossa Excelência fazer parte, o seu partido, da base do governo, me parece, Vossa Excelência sempre tem colocado as suas ideias com muita imparcialidade. Isto me deixa cada dia mais encantado por Vossa Excelência. Essa história dos vetos, isso virou moda no Congresso Nacional, porque é tão fácil vetar, né? Esta casa de lei cria lei sob a vontade do povo e simplesmente o presidente, a presidente vota e depois esses vetos vêm e fica aqui 3.000 vetos a longa data. Mas, graças a Deus, segundo o nosso presidente Renan Calheiro, esse quadro doravante vai mudar. E precisa mudar, sim. Essa história dos 10% do FGTS que Vossa Excelência colocou com tanta sabedoria, isto é uma aberração. O nosso país, economicamente, está muito mal, mas muito mal mesmo. O nosso custo Brasil é elevadíssimo. Produzir nesse país custa muito caro. E a prova disto é o que está acontecendo hoje no Brasil. Não há dinheiro para investir em infraestrutura, em logística, em saúde, educação, segurança. Não tem dinheiro. E isto um país que tem uma arrecadação de 1.300 bilhões, acredito eu, esse ano. Então, o governo, as nossas empresas, senador, as nossas empresas, o grau de rentabilidade das nossas empresas hoje é mínimo. Os nossos empresários estão desanimados a dar emprego. Porque nós precisamos de uma reforma trabalhista, uma reforma fiscal, tributária, e nós temos que baixar esse custo Brasil. Isso é uma questão sine qua non. Porque senão nós vamos afundar. Essa história de PIB de 3%, 4%, se nós atingirmos 1% esse ano, eu acredito que seja muito. Recentemente, essa desoneração da folha de pagamento, para mim, não passa de um engodo, porque a presidente deu com uma mão e tomou com a outra. Empresas, por exemplo, que têm valor agregado alto e tem um número pequeno de funcionário, está pagando muito mais do que antes da desoneração da folha de pagamento. Enfim, senador, eu fico muito contente em ouvi-la, vê-la e ouvi-la discursar em um tema tão importante como esse veto dos 10% do FGTS. Isso representa horrores nos cofres das empresas e no custo Brasil. Eu quero parabenizá-la e agradeço pela parte, senador. Muito obrigada. Senador, o senhor que tem uma experiência muito grande nessas questões de avaliar o chamado custo Brasil. E nós estamos perdendo a corrida da competitividade por conta disso. Não temos tido condições de avançar no tempo necessário, na rapidez necessária, que os desafios desta economia, que quer ser uma das maiores do mundo, e já é, mas poderia estar muito melhor se tivéssemos mais eficiência. Agora há pouco também o senador Cacildo Maldânia falou uma questão sobre gestão. E aí nós estamos cuidando descuidando das questões relacionadas à gestão. Então, tudo isso somado aumenta ainda mais o peso e o custo da nossa economia, gerando problemas e desestimulando o empreendedor a continuar trabalhando.